Oi, pessoal, eu sou a Vitória, estudante de graduação aqui no curso de Ciência Política da UNB. E a gente está nesse projeto de fazer uma rodada com cada extensão do Instituto e conhecer o que o pessoal está trabalhando, quais são os projetos atuais deles. Hoje estamos aqui com a Bruna e o Bruno, que achei muito legal isso. Dupla sertaneja, só que não. A dupla. Só não digo que vão cantar, porque vocês estão monocromáticos. Se tivessem iguais, iriam. Mas eu e o Bruno dá uma dupla, né? Dá mesmo. Tá black and white. Gente, eu queria que vocês começassem se apresentando. Oi, gente, eu me chamo Bruna, sou estudante de Ciência Política e eu faço parte do PETPOL. Eu sou o Bruno, sou estudante de Ciência Política, já tenho um tempinho no curso e sou do PETFOL também. Muito bom, vocês não querem, mas... Mas Básico, é. Como ele, eu tô há muito tempo no curso. Você fez Relações Internacionais. Isso, eu sou do Instituto ao lado, aí eu vim pra esse dominar tudo. E eu também tô muito... A gente tá há muito tempo no PETPOL. Tipo, a gente tá 1 ano e 10 meses por aí. É uma Tem tempo. Estamos quase pegando nosso certificado, porque o MEC só autoriza depois de 2 anos. Tem isso também, né? É o peso do PET, que é bom vocês falarem, né? Como o PET é a extensão, mas é bem antiga, né? Uma extensão antiga. E aí a gente vai pro principal. O que é, gente, o PET? É uma boa pergunta, né? Porque o PET é tudo ao mesmo tempo. Sim. Para quem não conhece o PETPOL, ele é uma extensão que é institucionalizada pelo MEC, né? Que é o PET, o Programa de Ensino Tutorial. Mas, ao mesmo tempo, dentro da ciência política, o PETPOL tem muitas linhas de ações, né? A gente tem uma linha de pesquisa, que tem a ver muito com o tema de cada professor que está cuidando do PET em determinado momento. Mas a gente também tem linhas de extensão, tem linhas de pesquisa e tem linhas de ensino, né? Sim. Então, Seria 3 braços, né? Tipo, que envolve o PET, que é extensão, ensino e pesquisa. E como ele é antigo, igual você falou, a gente acabou que o PET, no caso, né? Acabou sendo responsável pela criação de muitos programas de extensão que viraram autônomos e tal, né? Então, Politeia, sim, o a Politeia, Strátegos, Strátegos. o PNE. Gente, aqui o Soletrando do Luciano Huck, aquelas. Mas quem foi o primeiro professor do PET? Vocês lembram? Vocês sabem Essa quem uma é? Pergunta. Não lembro. Você Eu sei sabe o ano? 93, aproximadamente. É muito antigo. E Porque, já passou assim, vários que eu professores. conheço desde do início da minha graduação foram Tiago, Pablo, Tiago, né? Eu não sei se foi nessa sequência, e agora o Fred. Eu sei que teve algumas pessoas alguns professores de IPAL que passaram aqui e falaram, nossa, que saudades quando eu era do PET. Tem o Renault. O Renault foi do PET, talvez eu esteja espalhando fake news, eu espero que... A Michelle foi petiana. A Michelle A Danusa eu sei, a Foi pensando, Danusa né? foi. E teve mais um professor, assim, que passou assim, nossa, eu fui petiana. Então, tipo, Deve ter sido Machado, mas eu não tenho certeza. não, eu acho que foi uma mulher, mas eu não lembro quem. Eu não tô lembrando também, mas tem mais gente. Porque tem muitos professores da casa, né? Então, Enfim, uma galera da ciência política que talvez o pessoal, né, que vai ouvir conheça esses nomes e, enfim. É muito interessante, legal. né, que, tipo, o PET formou os professores do IPOL. depois a gente formou, tipo, a extensão, os professores, né? O PET, tipo, tá intimamente ligado com a história do Instituto, né? E tem esse peso, porque quando eu lembro que eu peguei CP com a Danusa e ela aconselhava ir pro PET. É verdade, a gente fez esse lembra PET, então lembro disso. Que ela falava, gente, vão pro PET, vão participar da pesquisa e não sei o que lá. É muito interessante isso, que eu acho que é algo legal de vocês explicarem, é que no PET vocês pesquisam de acordo com o professor. O professor tutor geralmente tem uma agenda de pesquisa e aí essa agenda vai mudando. Então, antes do Fred ser o nosso tutor, né, que ele estuda populismo, a gente teve o Tiago, que estudava direito à cidade. Aí depois do Tiago tinha o Pablo, que eu provavelmente acho que tem alguma coisa a ver com justiça. Com certeza, judiciário. Mas eu não sei qual é o tema central dele. Então, do determinado período, né, que o doutor fica, a gente vai levando pesquisas em relação a isso. E a organização e a dinâmica de funcionamento vai mudando também, né? Tipo, a gente tem membros do PET que estavam com o Thiago, né? E que quando entraram com o PET sentiram a mudança e na rotina, né? Então, assim, não é só uma troca de, como dizer assim, de tutor
dá uma continuidade, né? Muda tudo totalmente. Então é por isso que também eu acho que tem extensões tão diferentes, né? Tipo, o Politéia não tem nada a ver com política na escola, né? São dinâmicas totalmente diferentes. Então, acho que isso marca como que o PET é, né? Tipo, a rotatividade dos tutores, né? Sim. Mas tem um ponto que permanece o mesmo, por exemplo, a questão da pesquisa, né? Eu acho que a Danusa estava defendendo o PET porque, querendo ou não, você pode passar pela sua graduação sem muito se interessar por pesquisa. É possível. Tanto que eu fiz isso em réu. Mas em pó eu fui num caminho diferente. Mas o legal do PET é que a gente tem esse contato muito além da matéria, né? De fazer um trabalho, de fazer um PIB, que a gente tem um contato com toda uma literatura sobre um determinado tema. Então, tipo, dentro do PET, a gente estuda populismo, mas a gente já viu, por exemplo, a relação de populismo com questões econômicas, né? A situação econômica de um país pode levar à ascensão de líderes populistas, ou então a gente viu recentemente a questão da comunicação, né? Então, tem várias agendas que têm intersecções com esse grande tema que você acaba tendo muito contato aqui no PET. E outro fator também que tá me chamando muita atenção agora recentemente, né? Porque o Fred é um defensor do quantitativo. A gente sabe que o IPOL tem umas certas divisões, assim, em relação a metas, mas tem muita coisa de metodologia, de entender um texto e olhar para dados que eu só consegui entender aqui no PET, que eu, tipo, não tive contato ao longo da graduação. Boa. E isso pega... Gente, ó, análise de dados pega em concursos específicos para ciência política, para cientista social, no geral. E eu sinto falta disso. Tanto que eu peguei análise, eu peguei técnicas de pesquisa qualitativa com o Arnaldo. E o Arnaldo é economista de formação. Ele fazia meio que essa mistura, tentava introduzir pra gente, mas ele indicava um professor de GPP para métodos quantitativos. No IPOL, eu não sei se tem, você acabou de falar com o Fred, né? Mas assim, que oferta. Se eu não me engano, quem está ofertando na grade atual é de GPP, né, não? Não, a gente tem a disciplina de métodos quantitativos. Só que ela é, tipo, optativa, né? Tipo, nem todo aluno faz, além de, tipo, ter essa dificuldade em relação às estatísticas, e, tipo assim, já não gostar de estatística aplicada, né? Acaba que nem todo mundo faz. Eu, particularmente, eu fiz. Você fez com quem? Eu fiz com o Carlos Batista, um professor... Que é de GPP, não é? Não, ele é de IPOL. É porque a gente oferta essa disciplina que é obrigatória para GPP. Aí tem... Eu acho que deve ter professor de GPP também. Tem, ofertando isso. Né? Eu tenho uma amiga que foi orientada por um professor de GPP que dá essa oferta, essa matéria lá. Uhum. Pois é, o Batista, que ele acabou virando um amigo pessoal meu, ele falou assim... Ai, que legal! Ele chegou a falar que... Achei esse comentário muito pertinente. Ele chegou a comentar... Achei fofo. E falou realmente que ele, tipo assim, ele foi um dos fundadores, um dos que, tipo assim, se engajou para criar o curso de GPP aqui da UNB. Foi gestor. História. Porque, tipo assim, ele tem um currículo de gestor e tal, e falou que precisava desse curso aqui em Brasília para, tipo assim, influenciar os servidores, tipo, a fazer e tudo mais. Isso no início, né? E aí acaba que, tipo, ele dá até hoje essa disciplina, né? Eu acho que ele tá quase se aposentando, a pretensão dele. E me ajudou bastante. Só que, assim, ele particularmente tem a abordagem de ensinar Excel, né? Foi muito útil, porque eu não sabia nem Excel direito, né? Só que essa parte de metodologia eu aprendi mais no PET também. Porque, tipo assim, não era só questão de leitor, que nem, por exemplo, uma disciplina. Você lê o texto, e aí você lê em casa, às vezes você lê rápido e vai para aula, né? E o professor... Aqui meio que você acompanha, tipo, a interpretação conjunta dos alunos, mas também tem um Fred que, tipo assim, além dele, como tutor, né, apresentar muitos textos que tem tabelas, que tem gráficos, que você olha, você não faz a menor ideia de que é, ele ajuda na interpretação. Frequência. Ele ajuda na interpretação dos gráficos, que acabou sendo muito importante para minha formação também. Tipo, eu aprendi aqui no PET que eu não aprendi na graduação, e eu acho que sinto falta disso, né? Tipo, pelo menos... tipo assim, a estatística aplicada eu não gostei muito, mas me deu uma boa base para metodologia, que é uma disciplina do IMPOL, né? E metodologia eu só senti que, tipo, é um professor de ciência política te ensinando isso. Não é, tipo, um estatístico ensinando isso, é um ponto de vista diferente. Então, fez total diferença
nesse processo. E quando você vai para a administração pública, você falou de Excel e dados em Excel, isso pega. Porque, por exemplo, eu trabalho auxiliando em prestação de contas do executivo. E você tem que usar, né, o Excel para passar esses dados para lá. E você tem que ter uma base de Excel e leitura de dado, né? Então, assim, é algo que é muito importante pra gente. A gente foge, porque a gente fala assim, em tese, eu sou das humanas. Eu, por exemplo, passei em estatística com 5. Também. E fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz comigo, assim. Comemorei, fiz muita oração, agradeci muito, porque peguei ainda com o Beloni, que é um professor que falam que é das humanistas, que oferta. Ele é jurássico. Ele oferta essa matéria para as humanas desde que ele, sei lá, há muitos anos. E, assim, tive dificuldade, mas que é importante a gente aprender, né? Então, ter um professor tutor num programa como esse, que tenha essa linha de pesquisa, é bem bacana. Fora que vocês podem pegar também uma gestão, orientação. Por exemplo, vocês pegaram o Thiago? Bruno pegou o Thiago, né? Não, Não, a gente já foi a nova leva de peixanos. Mas não tem ninguém que pegou o Thiago Tem. e tá sob a orientação. Então, aí você tem 2 possibilidades, né? Você tem 2 aprendizados, isso é muito legal. Mas eu acho que também tem uma questão que, pra não dizer, né, que o PET é, tipo, quantitativo e tal, tem uma questão que eu acho que é mais engrandecedora pra gente, tipo, de participar do PET, que quando você tem uma agenda de pesquisa que você acompanha, você começa a reparar muito como a ciência, e em especial a ciência política, é feita, né? Então, por a gente estar em contato sempre com diversas discussões, e a gente observa, tipo assim, o autor fez esse determinado caminho para chegar nesse resultado, a partir dessa teoria ele analisou isso, outro autor criticou e está abordando um outro ponto, né? Tipo assim, o debate inicial sobre definir populismo foi muito isso, de, tipo, ter várias visões de mundo dentro da academia e a academia não concordar. Então, isso é muito interessante pra gente como aluno, porque eu percebi isso também em outras matérias, e até mesmo como pessoa, né? Tipo assim, de olhar várias versões e conseguir construir um caminho para chegar em determinado local. Então, eu acho que, tipo, é um aprendizado que vai além de um determinado método, né? É um aprendizado mesmo de pensamento crítico. E essa exposição, e é uma exposição contínua, né? Porque a gente já tá 1 ano e 10 meses. Ela é diferente do que só fazer uma disciplina. Então, eu realmente acho que o PET traz algo para sua formação como acadêmico, como pessoa, que ela vai além disso, sabe? Que você pode passar pela graduação sem necessariamente ter ela. Então, é um ponto super positivo. E também casa com, tipo assim, as tarefas, tipo, meio que administrativas que cada um tem, né? Mesmo não sendo, tipo, necessariamente só de comissão de administração, mas, tipo, todos os membros acabam se envolvendo, sei lá, com cuidado com a sala, com cuidado com os materiais, o cuidado com, tipo assim, com um certo zelo para você também participar das reuniões e, tipo, tá envolvido na rotina, né? Que não é só você ler livro ou você ler texto, tipo... E são coisas que, pelo menos para mim, né, que eu faço parte da comissão de administração, que eu entendo também não só como a pesquisa e a ciência funciona, como os textos, enfim, funcionam, mas também como que, por exemplo, a rotina de alguém que vive, tipo, no IPOL, trabalha, tipo, para pedir coisa, comprar coisa, a burocracia. Esse aspecto, tipo, além da... Que eu acho que faz parte também, sabe? É uma coisa que nem todo mundo presta atenção, mas eu acho que, pelo menos para extensões mais novas, de outras extensões aqui do palco, eu percebo que, como é que o PET faz, né? Porque eu acho que, em comparação a outras extensões, a gente tem uma estrutura maior, a gente tem uma sala, enfim, a gente tem um custeio, né? Então, eu acho que tem esse aspecto também que me chama a atenção como membro do PET. Então. Eu acho que a gente não falou como a gente se organiza. Não, mas aí vocês podem responder isso agora, porque eu ia perguntar a história pessoal de vocês, por que vocês entraram no PET, e aí o Bruno falou sobre coordenação. Coordenação? Comissão. Vocês fazem parte do que no PET? Tá, eu acho que eu vou dar um passo atrás e dizer como o PET se organiza, né? A gente tem esse grande grupo de pesquisa que tá todo mundo envolvido, tá todo mundo estudando populismo, só que ao mesmo tempo, pra gente desenvolver outras atividades que o PET faz, a gente se divide em comissões. Como o Bruno falou, ele é o coordenador da comissão administrativa,
Por acaso, eu sou da comunicação e também a gente tem a acadêmica e projetos. Então, assim, a gente tem essa divisão que é uma divisão formal, mas ao mesmo tempo não tem tanta mudança, né, de membros entre elas. Mas ao mesmo tempo, as atividades que essas comissões fazem, qualquer pessoa que está no PET acaba que pode se envolver, né? Então, como você estava citando, a ADM, ela cuida muito das coisas que precisam se comunicar com o IPOL, da nossa sala, de gestão de pessoas, né? Que vocês acabam fazendo muito esse trabalho. E a comissão de comunicação fica muito nas redes sociais. Mas tem muitas atividades interessantes, tipo assim, produzir textos, né? Então, no nosso Insta, eu vou fazer merchan. Não, pode fazer, pode divulgar. A gente já escreveu textos sobre, por exemplo, como a relação da eleição dos Estados Unidos tem com a cultura pop, que foi um texto super legal, foi um texto super popular. E foi muito gostoso de escrever. A gente já escreveu sobre populismo e música, que foi o João Vegas que escreveu. Ele escreveu muito bem, ficou bem legal. A gente, tipo, escreve sobre várias coisas. Então, é algo que tem a ver com estar na academia, mas que também tem outra cara, né? Porque eu acho que todas as todas as comissões, de alguma forma, tenta levar para frente o pilar da extensão, né? Que é se conectar para além da gente aqui como grupo de pesquisa. É se conectar com os estudantes de ciência política e se conectar com a sociedade, né? E aí tem outras áreas que também fazem isso. A acadêmica... A comissão é tipo... A comissão de comunicação que eu acho é tipo a vitrine, né? Que todo mundo vê, né? Exato, Porque exato. quando você entra no Instagram, tipo, que é o que mais usa, a pessoa vê aquilo, né? E, lógico, né? Tem outras comissões que também fazem coisas que as pessoas veem, mas eu acho que isso, como tem uma pegada diferente de, tipo, pegar coisas atuais, então acaba que chama a atenção, né? Que nem essa coisa do Trump, música, enfim, temas diferentes para a ciência política. Sim, é bem legal. E a gente não tem os coordenadores aqui, né, das outras, mas a gente vai falar um pouco. Eu vou falar da acadêmica, você fala de Proj? Tá, beleza. A acadêmica é uma área mais nova, né, dentro do PET, que se viu pela necessidade da gente procurar, né, novos temas para a gente estudar dentro de populismo. E aí a gente tem alguns membros que auxiliam o Fred em relação a isso, mas também que auxiliam com outras coisas. Então, por exemplo, Proj fez algo que a gente precisava ter uma correção coletiva, né? E a gente também... Dos textos, né? Dos artigos submetidos, né? Exatamente. E a acadêmica fez essa meio intermediação. Então, tem muitas funções dentro do PET, tem muitas atividades sendo feitas. Proj tem várias atividades bem legais, né? Sim, tipo, é o braço extensionista, assim, de idealização de projetos e tudo mais. Eu não sei, assim, uma curiosidade que eu quero ter, se é, tipo, se sempre a gente teve comissão de projetos, porque, tipo, você tem uma ideia e você, tipo, leva de alguma forma aquilo para frente, né? Então, a gente tem vários projetos que já estavam durante o Thiago Trindade, que eu acredito, se eu não me engano, já tinha um CinePet, né? Eu não sei se tinha. Eu acho que já, tipo, ocorreu na gestão dele e a gente deu continuidade. Ou senão, na história do PET, eu sei que já teve, porque eu já vi, tipo, no blog do PET, registros antigos de cinema político, enfim, tinha um nome mais diferente, assim. E tipo assim, os alunos que estão dentro do PROD, mas não só, né? Hoje em dia está mais concentrado, mas normalmente todo mundo tem uma ideia, leva para frente, apresenta algum evento de extensão, promove o PET, né? Esse ano a gente fez muita coisa, teve muito CinePet, né? Com discussões com pesquisadores e tudo mais, teve jogo também desenvolvido por todo mundo. A gente publicou, como ela falou na questão da correção de textos, né? A gente publicou em eventos relacionados ao PET, que nem o ENAPET, que é um evento que ocorre ocasionalmente, e o ECOPET, e foram as primeiras publicações desde que a gente entrou, né? E envolveu todo mundo, né? Todo mundo foi autor, todo mundo, tipo, teve alguma participação nisso, né? Então, eu acredito que seja isso, assim, o PROJ, o acadêmico, tem mini subcomissões, né, na verdade, também tem funções específicas que não são independentes, mas são vinculadas a algumas, tipo, a comissão, acho que é a comissão de podcast, você pode falar melhor, que você acompanha mais as rotinas. Eu já fui do podcast como participando da edição, ali no início e tal, não que eu saiba fazer isso, mas tinha que ter alguém para, tipo, se virar, né?
E assim, É para isso que existe especialização, galera do design, sim. da publicidade e propaganda. E o Interpet, né? Que é um braço, tipo assim, de... No início, quando eu entrei, o Fred usou a expressão de... O Departamento de Relações Institucionais, uma coisa assim, né? Que a gente usa para, tipo assim, participar dos eventos de... Como é que diz, né? Com os outros pets, né? Então é uma comissão que tenta manter o contato. Sim, essa relação com outros pets, né? Porque a gente tem reuniões, assim, que acontecem semanalmente com outros pets daqui da UNB para discutir questões envolvendo o programa, né? Enfim, interesse de classe, né? Sim. Mas isso é interessante, né? Porque, querendo ou não, outras extensões dentro do IPOL foram uma ideia. E muitas delas foram gestadas aqui dentro do PetPol. Então, isso é bem legal. Que a gente vem fazendo. E os eventos também, tipo, quando a gente faz evento e a comunidade externa, assim, vem aluno que nem é de ciência política, nem sabia que ciência política existia, chega aqui no instituto, eu vim participar de tal evento do PetPol. Ou quando a gente participa também. É. Tipo assim, no caso, eu fui no Ana Pet, né? Que foi em Recife. E foi uma experiência que... A primeira vez que eu pude perceber como que o Pet é grande como... Tipo, um programa brasileiro, tipo assim, de promoção de pesquisa. Porque existem muitos pets que, por exemplo, aqui da UNB, que não são institucionalizados, que não recebem recurso, ou que tem tutores que não participam, ou que não achou um tutor para, tipo, dar uma assistência que nem, né, como a gente, né? E outros pets a gente... Além de conhecer pets de outros Brasil, a gente tem interlocução com outras pessoas e conhecer outros problemas e ver como que, tipo assim, poderia ser algo muito maior, né? Poderia ser algo mais amplo, porque é um programa legal, um programa que, por exemplo, proporcionou muita gente aí para Recife fazer essa experiência, conhecer outra universidade, enfim. Aí a própria experiência de viajar já é algo rico, né? Imagina a viagem acadêmica, né? Culturalmente enriquece essa pessoa. Então, eu acho que tem esse aspecto, não só da gente receber pessoas, mas também da gente ir visitar pessoas. E essa, eu acho que essa é a ideia da extensão, né? E pensar assim, que a gente está falando de extensões do curso de Ciência Política que está no centro político do país. Então, e aí a gente entra na próxima questão, que é a importância da extensão, do incentivo à extensão, né? Eu acho que vocês sabem que no próximo ano o currículo vai mudar e vai ser implementada a extensão como obrigatória, né, no currículo. Isso significa que para formar, os alunos terão de fazer extensão, porque vai ser um componente obrigatório. E aí não vai ter a possibilidade de não fazer extensão, vai precisar fazer, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem o que vocês acham disso, pontos positivos, pontos negativos. Acho que tem que implementar, não acho. Vai ser implementado de qualquer forma, mas assim, se faça para reverter essa situação, se for o caso. Enfim. Você quer começar? De sério, eu começo. Pode você. Tá. Eu vou falar muito, tá? Eu vou falar menos. Tipo assim, eu não vou falar tanto assim. Mas a parte foi cansada. É porque, assim, eu, como já venho de uma segunda graduação, eu vim de uma segunda graduação que, pra mim, a mudança de sair da escola pública pra universidade foi um baque muito grande. Eu tive muita dificuldade, mesmo acadêmica, no começo. Eu me questionei, gente, será que era pra mim estar aqui nesse ambiente? Não, eu quase peguei pneumonia, porque eu andava que só aqui dentro. E aí... Mas eu percebi que não era pra mim estar aqui, de fato, que eu gostava muito do que eu estudava, só que, ao mesmo tempo, existem questões materiais que me dificultava engajar mais no curso. Então, por exemplo, a questão de se adaptar para a vida, enfim, superior. Foi um fator difícil, que levou um tempo para me acostumar, mas o fator morar longe da universidade também era uma coisa muito pesada para mim, porque eu moro na Ceilândia, né? Até hoje. E isso, muitas das vezes, foi um negócio que me pegava, assim, porque o IREL também tem muitas extensões, e algumas extensões parecidas com o IPOL, mas que funcionam nessa dinâmica de, às vezes, funcionar fora do horário de aula, sabe? Eu te entendo, eu moro no Gama. Exatamente. E isso, assim, foi um fator que, por muito tempo, me afastou de fazer extensão.
Então, eu lembro de fazer uma extensão muito parecida com PNE em réu. E aí, quando eu terminei a graduação, eu olhei assim, cara, foi uma ótima graduação, é uma área que eu gosto, é uma área que eu vejo que é maior do que só réu, né? Tanto que eu vim pra ciência política, que existe um grande debate se quem nasceu primeiro. Apesar que eu acho que réu é ciência política, exatamente. Réu é um elemento dentro de ciência política. E aí, quando eu vim fazer a segunda graduação, eu fiquei muito assim, cara, quero aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece, já que antes, pra mim, essas duas coisas eram um impedimento, né? E quando eu entrei em ciência política, eu entrei, tipo, 2022.1. Tinha acabado de voltar da pandemia, então era presencial. E aí eu tentei focar em situações que eu não tinha muito desenvolvido na primeira graduação. E uma delas foi a extensão. Então, hoje eu tô aqui no PET, mas eu já fiz parte do Politeia. Já fiz parte da Strátago. Já fiz parte... Queria fazer parte de outras extensões, mas eu não tenho todo o tempo do mundo como eu queria. E foi muito legal pra mim, porque foi um ambiente que eu desenvolvi muitas coisas que eu não percebi, assim. Ao longo do tempo que eu percebi, caraca, tipo assim, as extensões me mudaram nisso, sabe? Primeiro de tudo que entrar num curso mais velho já é meio punk, que você não conhece ninguém. Mas foi nas extensões que eu conheci todo mundo. Eu conheço muita gente no instituto, eu considero assim. E eu lembro que, tipo, 2022.1 teve uma amostra de extensões que é organizada pelo Capol. E eu falei assim, eu já comecei a listar, eu vou fazer parte do Stratégos, do Politeia e do PET. Esperei o PET abrir processo seletivo depois de 1 ano ou mais, não lembro agora. Mas eu esperei. E, assim, eu lembro que foi uma oportunidade muito legal de observar, cara, isso aqui é algo que eu nunca fiz. Quero fazer, quero ter contato. E vou fazer por meio da extensão. Se eu ficar só na graduação, eu não vou ter contato. E nisso eu fui participando, né? Na Stratégos, foi a primeira extensão que eu entrei dentro de Pol. Eu desenvolvi muito uma habilidade que eu era, tipo, muito mais tímida do que eu sou hoje. Apesar de eu ainda me considerar uma pessoa tímida, as pessoas falam que eu tenho uma relação boa com as pessoas, né? Tipo, eu converso muito, falo até um pouco demais. Mas isso eu desenvolvi na Stratégos, porque eu fui colocada num lugar... Você foi obrigada a vender sua força de trabalho. Não era nem isso, é porque, tipo, na Stratégos eu meio que peguei uma função administrativa, né? Tanto que eu falei, dentro do PET, eu não quero ADM. Eu era ADM, fim da Stratégos. E lá era uma posição muito que eu tinha que intermediar pessoas, grupos e tal. E isso me colocou muito numa posição de, tipo, preciso desenvolver essa qualidade como pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, me apresentou a área que eu trabalho hoje, que, tipo, é relações governamentais. E isso foi muito importante, já, tipo, chegar com alguma base. Isso eu só consegui na extensão. O Politeia também foi algo muito, muito legal mesmo. Sentei na cadeira do Lia durante o Politeia. Mas eu aprendi muito de processo legislativo que, às vezes, a gente não tem matéria no IPOL. E é uma parte importante, né? De você entender como os poderes funcionam. Então, pra mim, lá foi um momento que também teve habilidades, assim, pessoais que eu desenvolvi, né? Tipo assim, você... O Politeia até hoje, né? Convida muita gente que é ex-membro pra dar aula, pra quem tá entrando. Então, isso é uma habilidade muito boa. Essa, sabe, gestão de você passar o conhecimento que você aprendeu pra frente também é algo muito legal. E é algo que a gente tem no PET, né? E o PET me desenvolveu de outras formas. Então, assim, hoje... eu olho para isso, eu sei que existem impedimentos que talvez, quando a gente faz um exercício desse, a gente pensa o que é positivo ou negativo, vai dar para superar isso. Por exemplo, pensar em extensões que talvez funcionem no horário que as pessoas são aqui, que existe ônibus, né? Enfim, tipo, o PET não tem tanto isso, porque o PET funciona sexta-feira no horário comercial. Mas as pessoas entenderem que o papel da extensão vai muito além, sabe, de formação acadêmica, é algo muito importante, que hoje eu olho pra trás, cara, se eu não tivesse feito extensão, tipo, eu teria perdido metade do aprendizado, sabe, que eu tive na graduação. E aí eu sou muito a favor. Eu acho que, no geral, eu acho que é uma coisa positiva. Vai ter vários momentos que a gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer isso se tornar palpável, né? Tipo assim, ser possível em todas as realidades do IPOL. Porque eu sei que o IPOL talvez tenha a maioria das pessoas que têm disponibilidade para fazer a extensão, mas talvez tenha aquelas outras Brunas que não tinha, né, no passado.
Então, eu acho que é um ponto de atenção. Mas o saldo é muito mais positivo do que não ter, do que continuar o curso do jeito que ele é. Porque eu realmente acredito que você consegue entrar na universidade, passar 4 anos e não ter contato com a extensão, sabe? Tipo, é um pilar muito de viver a universidade, é um pilar muito de formação pessoal, mas ao mesmo tempo, tipo, dar de volta, né, para a sociedade que, cara, afeta muito como a gente vê tudo. Tudo. Então eu sou super a favor. Você, Bruno? Eu também tenho essa questão do transporte, que eu acho que afeta todo mundo que não mora aqui no plano. Sim. É um fator que eu acredito que pode haver uma adaptação, é um ponto negativo, né? Se for parar pra Volta pensar. Intercamp. Gente, qual é o nome da a nova Intercamp. reitora do... aquelas... Rosana. Rosana, você prometeu, eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela prometeu recurso para a volta do intercâmbio. Gente, o intercâmbio era maravilhoso, tá? Era muito bom. Eu cheguei a pegar no meu primeiro semestre intercamp. Eu e o Hudson corria muito, era muito engraçado. Você lembra, Bruno? Não, A gente saiu falava- da aula, explicava a professão, né? Isso, a gente falava assim pra Danusa, era ICP. Danusa, a gente precisa sair porque o intercamp já tá lá e é no ICC Sul. E a gente saía correndo, assim, porque a Danusa fazia chamada. Então, assim, pra mim pegou. O que pegou, deu fazer extensão, tanto é que eu não fiz extensão no IPOL. Eu fiz extensão na reitoria, eu participei do Maria da Penha Vai à Escola. Mas só participei, assim, porque era uma coisa que eu me via muito, me projetava muito e eu me identificava. Por isso que a galera tá vindo e tá falando, vai ter que surgir mais extensões. E eu também concordo. Porque se não for algo que a galera esteja disposta a fazer, cara, pra mim é igual voluntariado, sabe? Tem que ter várias possibilidades de voluntariado, porque vai ter coisas que as pessoas não se identificam. Sim. Né? Eu sou voluntária no socioeducativo, tem muita gente que não se identifica com a socioeducação, que jamais faria isso. Mas é algo que existe e que pessoas como eu que gostam podem se voluntariar. Então, assim, eu acho que super concordo com você. Eu não fiz extensão por conta da mobilidade. E também porque eu priorizava o estágio. Sim. Eu acho que, tipo assim, começando pelos pontos negativos, né, além do transporte, eu acho que a obrigatoriedade, eu não sei se isso pode, de alguma forma, gerar um sentimento de obrigação de você estar ali, porque a extensão, eu acho que tem um espírito de você... Tá ali pro amor. Ou tipo assim, de você fazer as coisas, né? Tipo assim, não esperar alguém falar assim, vai lá e faz. Você se mobilizar junto com seus colegas, enfim, para fazer, para acontecer, para enfim, tem esse caráter voluntariado. Ainda que você ganhe bolsa, tem o caráter de você se engajar. Sim. E isso eu acho que talvez poderia ser um ponto negativo, mas como a Bruna falou, o saldo é maior, porque os benefícios que você tem quando você participa da extensão, pelo menos pelo meu ponto de vista pessoal, quando eu passei a participar, que foi mais ou menos na metade da graduação, eu sinto como foi diferente a primeira metade com a segunda metade da minha graduação. Eu comecei na pandemia, né, muito pensando em ser uma porta de entrada para academia, que era uma área que eu já entrei querendo fazer isso e tudo mais. Não era tipo assim, uma atividade, era o ciclo de memórias do IPAL que eu comentei aqui no início, antes da gravação. Eu fiz junto com a Danusa. Não era uma coisa assim de, nossa, vamos fazer ciência, né? Vamos publicar alguma coisa. Era uma ajuda que eu dava a ela nas apresentações, muito no backstage, né, e tudo mais. Só que isso daí me estimulou a participar de outras coisas quando acabou o projeto e além de conhecer pessoas, né? Só abrindo parênteses, eu gosto da Danusa porque ela faz isso. Ela já me captou para ser monitora num curso que estava rolando no IPOL. E ela só mandou assim, gente, a gente estava no grupo de pesquisa, gente, eu preciso de uma monitora. De um monitora para acompanhar uma professora. E foi isso que eu fiz. Bastidor, e isso agrega. Ela gosta muito também, né? Porque, tipo, quando eu fiz, eu desempenhava uma função que era para uma pessoa, só que tinha 4 bolsistas. Tipo, ela queria uma pessoa, só que ela conseguiu 4 bolsas. E aí ficou a gente, tipo assim, o que precisava era moderar o chat e passar uma lista de presença. Não precisa de 4 pessoas, mas ainda assim, eu não sempre fazia alguma coisa, mas como eu sempre participei, e o ciclo de memória tinha uma dinâmica assim de
ser todas, não só todas as extensões, mas a história do Instituto. Era em homenagem ao Instituto. Então, participou professores antigos, professores que já aposentados, que nem Terry e o Cardim, enfim, outros que eu não lembro o nome, mas que essa experiência me fez entender mais a história do Instituto, enfim, depois foi outros projetos que também foi só me somando. O PET, eu tenho essa lembrança também do PET por influência de Introdução à Ciência Política, né, que você lembrou, e também por influência de amigos, porque a maioria das pessoas do meu semestre estava no PET, né, e ainda tá alguns, né, mas assim, grande parte estava. E por influência, eu acabei entrando no PET e acabou, tipo assim, sendo um salto muito grande na minha formação, assim. Eu acho que meio que o que a gente está fazendo aqui agora é muito importante, né? Tipo, dizer para as pessoas, beleza, vai ser obrigatório, mas isso não significa que vai ser penoso, né? Tipo assim, vai ser uma obrigação. Tipo, não vai ser que nem você fechar o texto de TPC, sabe? Tipo, extensão é algo muito gostoso, assim, que na minha trajetória, tipo assim, cara, você estava convivendo com as pessoas, fazendo algo e, tipo, meio que o aprendizado ia junto. Você nem percebia, assim, sabe? E façam. Façam extensão. Faz a dinâmica de aula, né? De você ir pra aula e tal, passar, tipo assim, por exemplo, eu tô 5 anos na faculdade de Ciência Política. Passar 5 anos só frequentando sala de aula é uma coisa que, de tanto você fazer só isso, acaba sendo penoso você ir pra sala de aula, né? Então, assim, eu acho que essa coisa da extensão, de você, sei lá, seja no PET, você indo em reuniões, em discussões e fazendo atividades, assim, em PET ou Politeia, você desenvolvendo um projeto para uma simulação, enfim, você faz coisas diferentes, muito diferentes, Sim. literalmente, tipo, não tem nada a ver com a sala de aula, você ali lendo textos, enfim, você pode fazer isso, mas vai ser algo que... Uma dinâmica completamente Sim. diferente, né? Uma experiência. Vai ser que nem, tipo, uma leitura, uma roda de conversa, enfim, um grupo de leitura, né? É algo menos... Não tem esse sentimento. Institucional, sei lá, tipo, meio... Enfim. Esse é o sentimento. Popular, sei lá. Eu entendi, gente. Eu acho que é muito isso também. E fazer isso que a gente está fazendo aqui, esse tipo de conversa, é importante, porque como vai ser obrigatório, o pessoal precisa de incentivo para participar, entendeu? Tirar os medos, né? Pelo menos é assim, não, é o que me resta, mas, sei lá, a galera falou que é legal, que aprendeu isso, que capacitou pro mercado de trabalho, enfim, que publicou. E trouxe muitas amizades. Eu conheci os professores que antes eu ficava assim, nossa, essa pessoa é mó séria. Não tá nem aprendi R, gostei, olha isso. Já foi algo positivo, já. Mas é muito bom. Você, tipo, ajudar um projeto, mas também dos ganhos que você vai ter com isso, né? Com isso, amizades, mas também profissionais. E botar a mão na massa, né? Ter a dor de cabeça de um gestor também, eu acho, assim, de você pensar assim, caramba, não é tão fácil quanto parecia, é muito difícil, as relações sociais são muito delicadas e tal, e você quebra a cabeça, né? A extensão te faz quebrar a cabeça. Pelo menos na minha experiência eu tive muitas surpresas, assim, que também era em sala de aula, era com público crianças, enfim. E você se surpreende, assim, você percebe o quão difícil é estar ali e produzir algo legal para a sociedade, assim, que não é tão fácil quanto parece, e a gente só entende isso praticando, né, pela prática. Não, de fato, tipo, pra mim, eu acho que pegou muito essas que eu tive mais contato com o público externo, de você começar a pensar nas perguntas que você faz, né? Eu acho que, sei lá, se eu tivesse não passado pela extensão, eu ia fazer pergunta tipo, tenho interesse nisso, eu vou pesquisar isso e eu provavelmente quero chegar nesse ponto, mas a partir do contato que você tem com os outros, né, que a extensão oferece, você começa a pensar, não, talvez essa pergunta seja muito relevante para a sociedade. Fazer isso é muito relevante para isso aqui dar certo, o que a gente está fazendo em grupo. Talvez eu tenha que ir para outro caminho que não é um caminho convencional. Talvez é um caminho que eu tenho que pensar em como chegar para dar o melhor resultado para os outros. E isso, para a gente, como cientista político, tipo, talvez possa que mude o cenário político. A gente tanto reclama, né, como sociedade. Então, eu acho que dá um senso crítico que não tem como explicar, só participando de extensão, gente. Eu acho que também, assim,
com mais, digamos assim, uma visibilidade maior, um destaque maior da extensão também aumenta o contato externo com a comunidade, né? Não só daqui da UNB, estudante, acadêmico, mas também com pessoas de fora, né? Porque você tem familiares, amigos de escola que acompanham, que veem que você está compartilhando um podcast, enfim, um podcast que, pelo menos no meu círculo, é o que mais chama atenção. Tal podcast você participou e as pessoas assistem sem cansar e comentam sobre isso também, né? Sobre os temas, sobre as postagens do Instagram também, do Pet. E, tipo assim, isso chama a atenção de outras pessoas e desmistifica, né? Porque pelo menos assim, eu já vi pessoas falando sobre coisas que a gente está fazendo hoje, falando como Pet, né? Porque eu não participei de muitas outras. Que, nossa, o Pet parece ser muito legal, tenho vontade e tal. Então, ajuda a desmistificar, tirar medos, né, que as pessoas eventualmente possam ter. E, tipo, enfim. E tem também a questão de você ter várias opções. Você tem várias coisas diferentes para fazer só dentro do IPOL. O IPOL tem muita extensão até, né? Sim. Diferentes vertentes, né? O Politeia, por exemplo, eu não cheguei a entrar, mas eu fui trainee. E essa curta experiência, né, que eu falo, eu fui trainee, mas não fiz parte da gestão, não passei, mas é uma coisa que é muito valorizada no mercado. Tipo assim, sempre que eu falo, eu tive uma curta experiência no Politeia, enfim, e muita gente de fora conhece. Então, eu acho que você que está dentro, talvez, como você foi parte do Politeia, talvez você perceba mais como as pessoas de fora valorizam o Politeia. Minha primeira chefe, tipo, meu primeiro estágio em ciência política, ela era do Politeia da Estráticos. Então, quando ela viu meu currículo, ela falou, nossa, porque querendo ou não, tipo, como você falou, a gente tá no centro da política, as pessoas às vezes nem entendem o que é ciência política, e esse grupo de pessoas que já passaram por esse ambiente que a gente tá, eles passaram pelas extensões, né? Então, eles acabam que, tipo, tem um sentimento muito bom em relação a elas, mas ao mesmo tempo lembra que, cara, isso demonstra que você é uma pessoa engajada, né? Não engajada só com o seu objetivo pessoal, mas você como sociedade, você como trabalho em grupo. Tem uma certa diferenciação também, tipo assim, a pessoa que só faz graduação, tipo, não faz extensão, mas a pessoa que faz graduação e passou pelo Politeia é uma pessoa que, de alguma forma, antes de entrar no mercado de trabalho, tipo, fez uma simulação na Câmara de como ser um deputado, ou tipo, participou da gestão, enfim. É uma coisa que a pessoa olha e fala assim, essa pessoa botou a mão na massa. Tipo, então, ajuda profissionalmente também, não é só coisa de acadêmica, né? Existem várias opções, vários leques, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Que nem as vertentes do PET, né? Não, e assim, pra quem quiser vida acadêmica, passe por essa experiência, né? Porque, tipo assim, tem uma certa reclamação que eu vejo, assim, do alunado de muitos professores que, às vezes, teve a trajetória toda na academia e não teve muito contato com isso. E eu acho que isso também vai te ajudar na academia, né? Então, é uma experiência pra todo mundo, pra todos. Sim. Muito bom. Gente, eu agradeço vocês pela participação, por terem aceitado o convite de vir aqui falar com a galera. Eu sei que, assim, de imediato a gente fica meio, será se vou, será se não vou, né? Eu entrei em contato com algumas pessoas, elas não puderam vir, mas eu agradeço porque vocês se dispuseram, né, entre tantas outras pessoas. E é isso. Venham participar da extensão, pessoal, principalmente agora que vai ser obrigatório, então escolha bem, vocês vão ter um leque, vocês vão assistir, ouvir e vão poder escolher melhor a opção que vocês quiserem seguir.